Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sei que já faz um tempo desde que eu postei o último vídeo aqui, mas passando aqui para anunciar que eu vou estar fazendo as postagens novamente aqui no YouTube e para informar algumas novidades que a gente vai ter aqui no canal. Além dos conteúdos que a gente já trazia aqui de matemática, eu vou estar trazendo também algumas dicas de estudo e algumas ferramentas que vão estar auxiliando aí o seu dia a dia com as suas atividades da escola e algumas vão superar as suas atividades da escola, ou seja, elas vão lhe auxiliar em coisas além da escola. Basta que você utilize da forma correta, da forma que a gente passar aqui ou da forma que você achar melhor. Mas é importante que você busque adaptar os nossos ensinamentos aqui à sua realidade. Não se prenda somente ao que a gente vai passar aqui, beleza? E uma dessas ferramentas que a gente vai estar trazendo logo de início já nesse vídeo se chama o ChatGPT. Que eu não sei se você já conhece, mas se você já conhece, você já tem noção do que essa ferramenta é capaz. E para você que ainda não conhece e a partir de hoje vai estar conhecendo, pode acreditar que isso vai estar mudando a sua vida a partir de agora, dependendo da forma que você utilizar. Certo? O que é o ChatGPT ou chatbot, como as pessoas chamam por aí? O ChatGPT é uma ferramenta que trabalha com inteligência artificial desenvolvida pela empresa OpenAI, que no início teve uma participação do Elon Musk, mas que no final, do meio para o final, ele acabou não participando mais da empresa, mas no início teve uma participação dele. E o que essa ferramenta faz? Basicamente, na verdade não é básico, né, porque ela é bem avançada para os nossos padrões aqui, para quem não está muito acostumado com esse tipo de ferramenta, ela é capaz de lhe dar uma resposta sobre qualquer coisa. Literalmente, qualquer coisa que você perguntar, desde que não seja nada proibido ali para os padrões da empresa, certo? Ela vai lhe dar uma resposta. Por exemplo, você pode perguntar para ela como fazer uma redação sem saber do conteúdo. Aí ela vai lhe dar um modelo. Ou fazer a redação para você. Aí já vai ter gente que vai falar assim: ah, mas se ela vai fazer para mim, então não vai servir para muita coisa, né? Só vou pegar ali, jogar o conteúdo lá, faz para mim e acabou-se. É, pode acontecer da pessoa fazer isso, mas quem vai ter essa responsabilidade de decidir como você vai usar é você mesmo, tá? Eu não tô nem aí para a forma que você vai usar, não. Mas vamos lá. Como que ela vai utilizar, auxiliar você aí nas suas tarefas da escola? Como eu já falei, essa ferramenta ela é capaz de responder qualquer coisa, desde conteúdos de matemática, história, geografia, português, ciências, inglês, qualquer conteúdo. Mas você deve estar se perguntando, é voltado somente para a área educacional? Não. Na verdade, eu fiz esse vídeo aqui adaptando a ferramenta à área educacional, mas ela é utilizada em várias outras áreas do conhecimento. Mas, como eu estou só falando aqui e ainda não mostrei nada, pode ser que você não esteja acreditando ainda no que eu estou falando. Então, a gente vai passar aqui para a tela do computador e eu vou mostrar para vocês como que essa ferramenta funciona, o poder que essa ferramenta tem. Bom, pessoal, aqui na tela do computador eu vou mostrar para vocês como está fazendo o cadastro e como está utilizando a ferramenta. Você vai pesquisar aqui no Google Chrome por ChatGPT, o meu já vai aparecer aqui direto no histórico, né? Porque eu estou utilizando bastante. Aí você vem aqui, clica no primeiro link, vai abrir essa página aqui toda em inglês, mas você vai ver que não tem problema nenhum, eu vou explicar por quê. Aí vai aparecer aqui embaixo essas duas opções, traz ChatGPT e essa outra aqui. No caso, a gente vai clicar nessa, que é a versão gratuita. Quando você clica nessa opção, vai aparecer essas outras duas opções aqui na nova página, login para quem já tem uma conta cadastrada e sign up para quem ainda não tem. Aí você vem em sign up. Ele vai te pedir um e-mail, eu já coloquei aqui um e-mail, você vai colocar o seu e-mail, apertar em continuar, vai pedir uma senha e após a sua senha, ele vai pedir o seu número de telefone e o seu nome. O número de telefone é importante que seja um número válido, porque eles vão estar enviando um código de SMS para você, para estar verificando se é realmente você que está fazendo o cadastro ou se não é uma outra pessoa com os seus dados, beleza? Após você fazer o cadastro, você vai para uma próxima tela que eu vou estar mostrando para vocês qual é.
Fez o cadastro, você vem para essa tela aqui, onde vai ter algumas opções para você estar utilizando aí na ferramenta. Aí, novamente, vai estar tudo em inglês, mas não tem problema nenhum. E por que vai continuar tudo em inglês? Você pode estar traduzindo para o português? Pode. É só você clicar nas opções do seu celular, do seu computador ou notebook. Mas eu recomendo que você utilize ela em inglês mesmo, porque quando você pede para traduzir, ela não vai estar sendo utilizada ao máximo. As configurações da ferramenta não vão estar sendo utilizadas ao máximo. Então você utiliza em inglês mesmo, não tem problema, porque vocês vão ver aqui que mesmo ela estando em português e ela estando em inglês e eu escrevendo em português, não vai ter alteração nenhuma no nosso resultado, certo? Aí aqui, vocês estão vendo essas frases aqui, são só recomendações de como utilizar a ferramenta, do que pode fazer, do que não pode, certo? Aqui em cima a gente tem New Chat, que é os chats que a gente vai estar abrindo aqui para estar conversando com essa ferramenta. E basicamente como é que ela funciona? Funciona da seguinte maneira. Aqui embaixo tem essa barrinha aqui que está piscando, dá para vocês verem aí. Aí você vai apertar aqui e vai digitar o comando que você quer dar para a ferramenta. Por exemplo, eu vou digitar aqui para ela, eu vou pedir para ela para me fazer um resumo sobre a Segunda Guerra Mundial ou a Primeira Guerra Mundial. Eu vou pedir para ela, faça um resumo sobre a Segunda Guerra Mundial. Pedi aqui para ela fazer, lembrando que isso está acontecendo agora, não está tendo edição nessa parte aqui, não está tendo corte. E tudo que ele está digitando aí é em questão de segundos, certo? Começou aqui o meu resumo. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global, aí ele continua desenvolvendo. Dependendo do que você pedir aqui para ela pode ir além, certo? Por exemplo, eu pedi esse resumo aqui, mas eu poderia ter pedido esse resumo da seguinte maneira: faça um resumo de 30 linhas sobre a Segunda Guerra Mundial, ou 45, ou faça um artigo sobre a Segunda Guerra Mundial. O que vai determinar aqui como a ferramenta vai funcionar é a sua imaginação e a sua criatividade. Então, vocês viram aí que em questão de segundos, acho que em uns 15 segundos ela conseguiu fazer um resumo para a gente aí, certo? Você pode pedir para ela expandir esse seu resumo, porque para algumas pessoas, né, dependendo da necessidade, pode ser que esse resumo esteja curto. Aí o que você pode fazer? Você pode pedir para ela escrever um pouco mais, ou fale um pouco mais. A forma que você escrever aqui não vai interferir muito, porque ela consegue entender o que a gente quer. Aí ela continua escrevendo mais sobre esse resumo que eu pedi. Lembrando que o que ela está escrevendo aqui ainda é interligado com o resumo anterior que eu pedi, porque ela tem essa capacidade de entender o que a gente está pedindo, certo? Então ela continua escrevendo aqui o nosso resumo. Pronto, em questão de segundos ela conseguiu expandir esse resumo. Posso pedir para ela continuar falando? Posso, mas não vou utilizar essa ferramenta agora, tá? Porque eu vou demonstrar para vocês as outras áreas, como que funciona nas outras áreas. Pronto, aí aqui no New Chat, veja que apareceu aqui, ó, resumo Segunda Guerra Mundial, que é a pesquisa que você fez aqui, por assim dizer, tá? Aí se você está fazendo um trabalho de história, e depois você tem que fazer um trabalho de português e você não quer misturar as informações, você pode estar vindo aqui, ó, você vem em New Chat, que é um chat novo, um novo chat, e pede para ela, e pede o comando aqui, você dá o comando para ela fazer. Por exemplo, aqui, ó, eu vou pedir um assunto de português, vou perguntar para ela o que é crase. E ela vai continuar escrevendo aqui, explicando para a gente. A crase é um fenômeno da língua portuguesa que ocorre quando há a contração da preposição a com o artigo feminino a junção das duas vogais na mesma frase. Aí ela vai te explicar aqui mais ou menos como que funciona. Tá? Se você entende de português, você pode estar conferindo aqui se realmente é isso que a ferramenta está escrevendo. Mas é praticamente certo que sim. Beleza? Aí ele escreveu, a crase é um fenômeno, explicou, deu um exemplo. Tá aqui, ó, por exemplo, quando dizemos vou à escola. No caso,
Isso aqui, esse exemplo aqui, vou à escola, eu não sou da área de português, mas isso aqui foi um dos conteúdos que eu aprendi, é quando tem a seguinte frase, para a gente não repetir dois As na mesma frase. Vou à escola, certo? Aí acontece essa junção dos dois As e fica vou à escola. E eu acredito que está até tem aqui um exemplo aqui na explicação que ele deu. Mas vamos supor que você não entendeu. Aí você quer que ele explique de uma forma diferente, por exemplo, mudando a linguagem. Pode ser que a linguagem para você esteja um pouco formal demais, aí você pede para ele escrever de uma forma mais informal. Mas eu vou além, eu vou pedir para ele explicar como se eu fosse uma criança de 5, de 10 anos. Fiz o pedido aqui. Pode ser que, dependendo aí do horário que você esteja acessando a ferramenta, pode ser que ela trave um pouquinho, ou que demore, ou que não responda aos seus comandos, porque como é uma ferramenta nova, ela ainda não recebeu as alterações necessárias para estar suprindo a grande quantidade de pessoas que estão acessando ao mesmo tempo, certo? Isso acontece, é bastante comum acontecer com qualquer ferramenta que não tenha capacidade para estar, por exemplo, suportando 2, 3, 5 milhões de usuários ao mesmo tempo. E como essa ferramenta é nova, ela já é uma ferramenta nova e é uma ferramenta bastante avançada, é comum que trave, porque tem muita gente acessando, utilizando, porque não é só o pessoal da área da educação que utiliza isso aqui, são as pessoas de outras áreas. Certo? Ele terminou aqui a explicação, aí ele vai. E eu vou ler aqui para vocês a explicação que ele me deu. Olá, vou tentar explicar o que é a crase de uma forma que seja fácil de entender para uma criança de 10 anos. Sabe quando usamos a palavra a antes de uma palavra feminina, como a escola ou a casa? E sabe quando usamos a palavra a para indicar que estamos a algum lugar, como vou à escola ou vou à casa? Pois bem, quando a palavra feminina começa com a letra A, é preciso juntar as duas palavras com acento grave, que é aquele acentozinho que muita gente confunde, né, o acento grave com o acento agudo, mas eles são diferentes, formando a letra, né, a letra A com acento grave em cima. Isso é o que chamamos de crase. Por exemplo, se eu disser vou à escola, estou juntando a palavra a com a palavra feminina escola, mas se eu disser vou à escola sem o acento grave, estou apenas indicando que estou indo para a escola, sem juntar as duas palavras. Então você vê aí que tem uma troca de sentido, né, se você não utilizar corretamente. Então, resumindo, crase é quando juntamos a palavra a com a palavra feminina, que começa com a letra A, e usamos um acento grave para indicar essa união. Espero que tenha ficado mais fácil de entender. Mas ainda não ficou. Vamos supor que eu ainda não entendi. Eu vou pedir para ela aqui um exemplo. Escreva um exemplo. Ele vai te dizer aqui. Pronto, ele te deu um exemplo aqui, a casa da minha amiga. Nesse caso, a palavra feminina é a palavra casa, começa com a letra A. Então é preciso usar a crase para juntar as palavras a e a casa, formando a casa, no caso com A, com acento grave. Mas isso aí é assunto para o pessoal do português, que é bom em português, eu não só sou bom em matemática e nem tanto, tá? Mas fica aí uma dica de estudo, beleza? Aí a gente pediu um conteúdo de história, pediu um conteúdo de português. Vamos ver aqui se ele se dá bem em outras áreas. Por exemplo, eu vou avançar aqui o nível, vou pedir para ele fazer uma redação. Melhor, não só uma redação, vou pedir para ele fazer uma redação estilo Enem, sobre um tema qualquer. Deixa eu ver aqui, um tema bom. Desigualdade social no Brasil. Aí começou. Um segundo depois que eu fiz o pedido, ele começou a minha redação. Aí ele começa: a desigualdade social é um problema estrutural que afeta profundamente a sociedade brasileira. É um fenômeno que se manifesta em diversas esferas, desde a distribuição de renda até o acesso a serviços básicos como a saúde e a educação.
Pois é, ele continua aqui a nossa redação. Aí o que que acontece? Vai ter gente que vai pensar assim, quando o meu professor de redação pedir uma redação, eu venho aqui no chat GPT, passo o tema para ele, passo o estilo que ele vai me escrever, quantas linhas e tal, e eu faço só um Ctrl+C, Ctrl+V e entrego pro meu professor. Ou um copy e cola, né? No caso aí, a famosa pesca. Mas assim, pessoal, quem vai fazer o uso da ferramenta é você, então tenha consciência de usar a ferramenta da melhor forma possível, tá? Para atender as suas necessidades. Não seja esse tipo de pessoa que vai só chegar aqui e fazer um copy e cola, como eu falei. Por quê? Porque você ainda é um estudante, você ainda está tentando conseguir almejar os seus objetivos. Então, se você chegar só no Ctrl+C, Ctrl+V, não vai ser tão útil quanto o objetivo que eu tenho aqui para vocês, tá? Que é facilitar e melhorar o rendimento de vocês. Então, como é que você vai utilizar? Por exemplo, se você pediu aqui para ele fazer uma redação, você pode estar utilizando isso aqui como um norte ou uma forma de estudar determinado tema, porque aqui ele vai trazer informações que eu tenho certeza que você talvez nunca conseguisse imaginar. Tem gente que já é bem acostumado com redação e escrita, que sim, que consegue fazer uma redação até melhor do que isso aqui, tá? Mas não é todo mundo. Então, para você aí que tem dificuldade em redação ou em algum outro conteúdo de qualquer disciplina aí, você pode estar utilizando a ferramenta dessa forma, tá? Mas vai além disso. Por exemplo, os trabalhos da escola, o trabalho da faculdade, não é só escrever resumo, nem fazer redação, nem resolver conta, fazer cálculo, né? Tem trabalho que pede para você fazer uma apresentação de PowerPoint ou um banner. Aí você pode estar utilizando aqui a ferramenta para estar fazendo isso também. Por exemplo, eu vou pedir para ele aqui num novo chat uma ideia de como fazer um banner. Vou pedir aqui como fazer um banner. Aí ele vai te dar aqui o passo a passo para fazer o banner. E lembrando também que não importa. Na verdade, você vai tentar escrever da melhor forma possível, né? Porque você tenta melhorar a sua ortografia. Mas se você, por um acaso, escrever de forma errada, ele também consegue entender. Porque eu escrevi banner aí só com N. E banner é com dois N's. Mas isso aí não é um erro tão grave. Mas vai ter erros, sim, que são graves e ele vai conseguir entender. Certo? Então você começa também a ter contato com a ferramenta que vai te possibilitar a correção ortográfica. Por exemplo, voltando lá para o assunto da redação, você fez uma redação, criação sua, aí você não tem certeza se alguma palavra está certa ou está errada. Você vem na ferramenta, pede para ela fazer a correção ortográfica dessa redação. Aí você vai fazer as possíveis alterações que tiver, beleza? Pronto, ele deu aqui um modelo de banner. Na verdade, um passo a passo com 6 passos para você estar fazendo. Cito também as ferramentas que você pode estar utilizando, como o Adobe, o Photoshop, o Canva, entre outros, tá? E eu tô aqui vendo esse vídeo, mas eu não sou um aluno do fundamental, não sou um aluno do ensino médio, não faço faculdade, mas eu estudo para concurso público. Como é que isso vai me auxiliar? Bom, como eu falei, o que vai determinar aqui como a ferramenta vai lhe auxiliar é a sua imaginação, a sua criatividade. Se eu vim aqui em um novo chat, eu posso pedir para ele fazer o seguinte: vamos supor que eu estou estudando lá uma lei, certo? Eu vou pedir para ele fazer um resumo aqui da lei para mim. Aí vocês estão vendo aí, para o pessoal dos concursos públicos, né, que eu só citei assim, ó, faça um resumo sobre a Lei 8429, que é a Lei de Probidade Administrativa. Aí ele vai fazer um breve resumo aqui sobre a Lei 8429. Aí começa. Também conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, foi promulgada em 1992, estabelece normas para punir agentes públicos e particulares que cometam atos de improbidade no exercício das funções. Resumindo também, para quem não é da área dos concursos públicos, não entende o que ele disse aqui, é punir as pessoas que estão no serviço público, mas que estão fazendo coisa errada. Em modo geral, estão roubando lá o governo, certo? Roubando a gente. Pronto, ele fez aqui o resumo. Posso pedir para ele expandir mais? Posso. Posso pedir para ele detalhar os principais pontos da lei? Também posso.
Mas para o vídeo não se estender muito, eu não vou fazer isso agora, tá? Então, eu demonstrei aqui como fazer uma redação, como fazer um resumo, como criar um banner, como tá utilizando essa ferramenta para ela estar lhe explicando determinado conteúdo. Mas como eu sou da matemática, eu não mostrei ainda, né, nenhum conteúdo de matemática aqui relacionado à ferramenta. Você pode até estar se perguntando se é porque a ferramenta não é capaz de resolver, mas como eu já demonstrei anteriormente, ela é capaz de fazer praticamente tudo. Ó. Um conteúdo de matemática, por exemplo, a equação de segundo grau. Vou digitar aqui uma equação de segundo grau para ela. Aí eu digitei a equação x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero e pedi para ele me ajudar a resolver. Novamente, com um errinho aí, tá? Na digitação. Mas não tem problema, ela consegue entender, tá? Sim, posso ajudar a resolver. Aí começa. Um dos métodos que ele está utilizando aqui, no caso, dois métodos, né? A fatoração, a resolução por meio da fatoração ou por meio da fórmula de Bhaskara. Aí ele está te dando aí duas formas de resolver. Tem outras? Sim, tem. Mas ele está te dando duas, tá? E começa. Fazendo aqui todo o passo a passo, chegando na solução final. Aí você vê aqui, ó, que em questão de segundos, não foi nem um minuto, a ferramenta conseguiu trazer a solução dessa equação de duas maneiras, tá? De forma correta. Só que, olha o tamanho desse cálculo aqui. Só o cálculo em si, ó. Tá? A explicação com o cálculo é um cálculo enorme. Se você fosse fazer aí, geralmente o pessoal do ensino fundamental, né, Fundamental 2, tem muita dificuldade de fazer isso aqui. Tá? E leva bastante tempo para fazer. Mas você vê que a ferramenta fez em questão de segundos. Tá? Aí você está estudando esse conteúdo, ou vai estudar, e tá com dificuldade, não consegue entender tal parte, você vem aqui. Ou não entendeu tal método, você pede para ela especificar. Por exemplo, utilize somente o método de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara. Aí ele vai te dar o passo a passo. Novamente utilizando somente a fórmula de Bhaskara. Aí você ainda continua sem entender. O que você faz? Pede para ele explicar novamente. Em questão de segundos, então é rápido, você pede para explicar novamente. De uma forma mais detalhada e mais compreensível, ou mais fácil de entender. Aí ele vai novamente, vou explicar de uma forma mais detalhada e mais fácil de entender. A equação x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. Aí ele vai te dizer o que é a equação, aí vai te dizer o que é os coeficientes, quem que é os coeficientes, o que é a fórmula de Bhaskara, tá? Todo passo a passo. Aí você vê que quanto mais você detalha, mais especifica, ele ou aumenta a sua explicação ou diminui. Tá? Como eu pedi que uma explicação mais detalhada, ele vai aumentar a minha explicação. Então, consequentemente, vai ter mais detalhes. Pode ser que eu encontre onde que eu estou errando. Então, pessoal, aqui a gente vai ter acesso a uma ferramenta gratuita e uma ferramenta muito poderosa para estar auxiliando aí nossos estudos, né? No dia a dia. Mas aí você ainda tem dúvidas, ainda não quer utilizar a ferramenta porque existe tal aplicativo que faz isso, faz aquilo. Mas assim, você vê que eu acho que não existe nenhum aplicativo atualmente que consiga entregar tudo que a gente que essa ferramenta entrega de uma forma tão rápida e tão detalhada, porque ela não esconde nada de você. Basta que você faça o comando certo, faça o pedido certo. Tá? Qual é a limitação dessa ferramenta? Porque nem tudo é perfeito, né? A limitação dessa ferramenta é que ela só tem conteúdo, só tem conhecimento a, a acontecimentos até o ano de 2021. Ou seja, de 2022 para cá, ela não tem conhecimento, certo?
Mas isso aí é mais do que suficiente para você estar utilizando aí nas suas atividades, porque praticamente todos os livros aí ainda não são atualizados em tempo real. Nem essa ferramenta não é. Imagine um livro físico, porque demora para você construir um livro, tá? Então, faça bom uso da ferramenta. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, deixe no comentário também qual foi a parte que você mais gostou, ou se você ainda não entendeu alguma parte aqui do vídeo que passou batida, ou uma sugestão de vídeo para os próximos dias, porque, como eu falei, a gente vai estar trabalhando de uma forma diferente aqui no canal, tá? Não somente com conteúdos voltados somente para matemática, mas com conteúdos como esse, onde você vai estar tendo acesso a ferramentas que vão estar auxiliando aí as suas atividades, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.